Olá, meus queridos, a paz de Cristo. Estamos começando mais um programa da EBD, Escola Bíblica Dominical, da CPAD, Casas Publicadoras das Assembleias de Deus no Brasil. O nosso comentarista é o pastor Elinaldo Renovato, tá? E hoje nós vamos estudar a lição de número 3, né? Nesse seriado de 13 lições sobre as promessas de Deus para o povo de Deus, é lógico, para aqueles que aceitarem a Jesus como Salvador. Então hoje nós vamos começar ou estudar a nossa lição de número 3, tá? Que será ministrada na sua igreja dia 20 de outubro de 2024, cujo tema é as promessas de Deus para a igreja, né? Vimos na lição passada as promessas de Deus para Israel, ok? E nessa nós vamos ver as promessas de Deus para a igreja, né? Fica conosco até o final, porque tem muito subsídio, muito conteúdo abençoado aqui para você aprender nesta edição, né, da Escola Bíblica, ou nessa mais uma edição da Escola Bíblica Dominical, ok? Não saia daí, fica até o final. Você que não é inscrito, se inscreve no nosso canal, tá? Nos ajude a se inscrever no canal. Você que já é inscrito, que nos acompanha já desde o início, dá o seu like, compartilhe os nossos vídeos, certo? Dá o seu joinha e traga mais gente para se inscrever no canal. Certamente você vai ser abençoado e o nosso canal vai crescer para a glória de Deus, para expandir a pregação da palavra de Deus em todos os cantos da terra, ok? O nosso texto áureo está em Mateus capítulo 16, verso 18, que diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, como eu disse, verso 18. Tá? Verdade prática nos diz o seguinte: as promessas de Deus para a igreja são gloriosas, promessas de vida eterna, de poder e glorificação final do nosso corpo. Então essas são as promessas de Deus feitas para o seu povo, né? Que é a vida eterna e a glorificação final dos nossos corpos, ok? Para vocês, né, terem um pouquinho de conhecimento aqui de história, a primeira vez que alguém usou, né, a palavra igreja no Novo Testamento, no contexto do Novo Testamento, foi Jesus Cristo, foi o próprio Senhor Jesus que usou essa palavra igreja, tá? E essa palavra igreja, ela surgiu aproximadamente 200 anos antes de Cristo, tá? Foi proferida, né? Ela foi dita pelos gregos, né? Na Grécia, ok? Eclésia, tá? Que transliterado é igreja, tá? Então do grego a transliteração é eclésia, que significa igreja. Foi dita pela primeira vez no contexto do Novo Testamento pelo nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Os gregos faziam reuniões, ok, para tratar de assuntos em relação à comunidade. Então eles saíam, né, os líderes saíam conclamando o povo para sair para fora das casas, né, dizendo eclésia, 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 ou seja, vem se reunir, né, fora, para se reunir fora, né, nas praças. Então as reuniões eram nas praças. Então essa palavra, com o passar dos anos, ela teve a conotação de reuniões. Então intrinsecamente a palavra igreja está, né, intrinsecamente relacionada com reunião, tá? Então é a reunião de pessoas. Então não existe igreja sem reunião, ok? Nós vemos que o Senhor Jesus disse, né? Edificarei a minha igreja, certo? O que Jesus estava dizendo, né? Reunirei a minha igreja para que trate dos assuntos do meu interesse. É isso que Jesus estava dizendo, tá? Essa palavra igreja está intrinsecamente ligado à palavra reunião. Então não existe igreja sem reunião. E quando você reúne, né,
como eclésia, como igreja, você vai reunir para tratar do interesse do reino de Deus. Então, esse é o significado, né, da igreja, de reuniões para tratar dos negócios do nosso Pai. Então, não existe igreja sem reunião, tá? Que é o corpo de Cristo. Avançando aqui para a leitura bíblica em classe, certo? Nós temos que Mateus, capítulo 28, verso 18 ao 20. É a nossa leitura bíblica em classe. E também tem Marcos, em Marcos 16, verso 15 ao 18. E Atos, capítulo 1, verso 6 ao 8. Mateus 28. E chegando-se Jesus, falou dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra, e portanto ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é uma promessa para aqueles que pregam, para aqueles que obedecem a palavra de Deus. Mateus 16 agora, do 15 ao 18. E disse-lhe: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que creem em meu nome. Expulsarão os demônios, falarão novas línguas, e porão as mãos na serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, esse é o mandado do Senhor, imperativo: ide por todo mundo. E Ele estará conosco, né, para que os milagres nos acompanhem, né? Nós levantaremos a mão sobre os enfermos e eles serão curados, né? E aqueles que seguem, que obedecem a palavra, falarão em novas línguas, em outras línguas, né? E se por acaso, né, por uma situação tiver, né, que pôr a mão em serpente, né, pisar em escorpião, eles não lhes fará dano algum. É uma observação, não podemos tentar o Senhor. São situações que nos levam, né? E aqui, escorpiões, serpentes, também estão representando simbolicamente os demônios, né? Pôr a mão sobre as pessoas, expulsarão os demônios, né? Então, simboliza isso também. Mas se acaso literalmente acontecer por uma situação, também Jesus nos livrará do veneno dessa serpente, desses escorpiões, como ele livrou Paulo, curando, né? Paulo foi acometido por uma víbora, sem ele provocar, estava acendendo ali uma fogueira, a víbora apracou na sua mão, e ele orou a Deus e não foi acometido pelo veneno daquela víbora, né? Isso é importante nós entendermos isso. Atos 1, né? Agora, Atos 1 do verso 6 a 8. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhe: Não vos pertence saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, os apóstolos estavam preocupados com o fim do mundo, mas Jesus: olha, não preocupeis com isso. O papel de vocês, eu vou para o Pai. Agora vocês têm que dar sequência nessa obra, ganhar as almas, evangelizar tanto em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. E não se preocupe, porque na hora certa virei buscar vocês. Mas não se preocupe, faça a minha obra. Essa foi a ordem de Jesus para a igreja, para a eclésia, né? Para o povo que reúne em seu nome para fazer, resolver ou fazer aquilo que é do interesse do Senhor Jesus. Ok? Então, isso é muito importante nós termos conhecimento. Avançando aqui para a nossa introdução, tá? A Igreja de Cristo é portadora de promessas gloriosas de Deus. Ela foi idealizada pelo Pai, edificada por Cristo e guiada pelo Espírito Santo. É a comunidade dos salvos em Cristo Jesus para adorá-lo, servi-lo e ser a agência propagadora do Evangelho de Jesus. Por isso, nesta lição, estudaremos a respeito da natureza das promessas divinas feitas à igreja, as promessas propriamente ditas e as condições para viver essas promessas de Deus para ela, ou seja, na igreja, né? Então nós vemos que a igreja foi planejada pelo Senhor Deus, nasceu esse plano da igreja no coração de Deus,
foi construída ou edificada pelo Filho, que é o Senhor Jesus Cristo, e dado aqui continuidade na graça pelo Espírito Santo, tá? Então, guiada pelo Espírito Santo de Deus. Então, a igreja, a reunião de povos em torno da palavra de Deus, para fazer o que é do interesse, fazer as coisas que é do interesse de Cristo, ela é guiada pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo que direciona a igreja a fazer a obra de Deus. E aqueles que obedecem são dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Eles andam em Espírito, né? Isso é andar em Espírito, no Espírito Santo de Deus, ok? Avançando para o primeiro ponto, o primeiro tópico da nossa lição, são 3 tópicos, como é de costume, né? Os comentaristas dividem a lição em 3 tópicos principais, ok? Nós temos aqui também, não posso deixar de ler, a nossa, os principais objetivos da lição, né? Deixa eu ler aqui os principais objetivos da lição. Primeiro, apresentar as promessas de Deus para a igreja de Cristo. Segundo, pontuar o efeito das promessas divinas para a execução da grande comissão, missão da igreja no mundo. E terceiro, conscientizar acerca das condições para vivenciar tais promessas. São os 3 objetivos da lição e está dividido em 3 tópicos, como é de costumes os comentaristas fazerem, ok? Primeiro tópico, a natureza da promessa de Deus para a igreja. Então nós vamos ver nesse primeiro tópico a natureza da promessa de Deus para a igreja, né? Quais são a natureza da promessa de Deus para a igreja? Primeiro, a promessa de sinais sobrenaturais. Segundo, a promessa de revestimento de poder. E terceiro, promessas espirituais para uma instituição espiritual. No segundo tópico, nós temos as promessas de Deus para a igreja. Tá? Então nós vemos no primeiro, para vocês, né, sintetizar bem, a natureza da promessa de Deus para a igreja. Agora nós vemos no segundo, as promessas de Deus para a igreja. São 3 que temos aqui, tá? 3 subpontos. Promessa de vida eterna, tá? Promessa de poder e promessa de glorificação dos nossos corpos, ok? No terceiro tópico da nossa lição, condições para viver as promessas de Deus. Então vimos todas as promessas, agora nós vamos ver as condições para viver essas promessas. Então no primeiro ponto nós precisamos crer. No segundo é preciso ser fiel. E no terceiro, é preciso obedecer a Deus. Então são essas condições para viver as promessas de Deus. Voltando ao ponto inicial, que é o nosso primeiro tópico, a natureza das promessas de Deus como a igreja, vamos aqui fazer esse comentário no primeiro ponto, tá? As promessas e sinais sobrenaturais, tá? Porque o nosso Deus, ele é sobrenatural. Então, ele tem promessa de sinais sobrenaturais para nós, ok? Então vamos lá. O Evangelho de Mateus 28, versículos 18 ao 20, revela o estabelecimento da grande comissão de Cristo para os seus discípulos. Nesta comissão, 3 palavras reúnem a tarefa: ide, ensine e batize. Então, ide por todo mundo, né, ensinando as nações e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? Em Marcos 16, temos a promessa de que sinais sobrenaturais ocorreriam para confirmar a obra da comissão. Né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem em meu nome. Tá? Farão novas línguas, tá? Expulsarão os demônios. Se pôr a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Tá? E Jesus, depois disso, né, dessas promessas, ele foi assunto aos céus. E os discípulos partiram, né, pregando a palavra, e Jesus cooperando com os sinais que o seguiam. Olha só que bênção, né? A promessa de Deus não falha, tá? Então está em Mateus, em Marcos capítulo 16, ok? Essa confirmação. Dessa forma, como igreja de Cristo, ao proclamar a mensagem do arrependimento e salvação, devemos esperar que milagres em nome de Jesus aconteçam como realidade de que o reino de Deus está agindo no mundo. Lucas 9 e 2. Portanto, estamos diante de uma promessa de confirmação da obra de evangelização. Então nós temos que evangelizar cumprindo o ID de Jesus, porque nós somos a reunião, a eclésia de Deus na terra, porque as coisas de Deus são determinadas no espiritual, lá na eternidade, e concluída aqui, né, no mundo físico, na eclésia, na igreja que está na terra. Então nós temos que crer que esses sinais nos acompanharão. E quando nós pregarmos, a palavra de Deus não vai voltar vazia, ela vai ter o efeito
efeito e as pessoas vão aceitar Jesus, e se estiverem enfermos ou endemoniados, serão curados e expulsos os demônios, tá? Porque as portas dos infernos não podem prevalecer contra a igreja de Cristo, porque nós temos o poder e a promessa do poder do Espírito Santo em nossas vidas, okay? Avançando para o segundo ponto, a promessa de revestimento de poder. Olha aí, né? No primeiro nós tivemos a promessa de sinais sobrenaturais, vemos essas evidências com os discípulos, com os apóstolos, e agora nós vamos ver no segundo ponto a promessa do revestimento de poder. O que é revestimento? Você aceita Jesus, você, né, tem poder, você prega, você tem o Espírito Santo, mas aí você vai receber um revestimento. É como você está com a roupa normal e colocar um terno, você está se revestindo, né? Você vai ter mais poder, poder com dinamismo, né? Dínamos, né? Você vai ter poder sobrenatural para ter uma dinâmica para pregar o Evangelho e as almas se converter, como aconteceu com Pedro após o dia do Pentecostes, em sequência, né? Ele ganhou 3.000 almas para o Senhor. Esse é o revestimento do poder de Deus. Então vamos ver nesse segundo ponto. Com base nas promessas de Cristo para seus discípulos, em Atos 1, nosso Senhor faz uma promessa de capacitação espiritual para a proclamação do Evangelho de Cristo. Recebereis a virtude do Espírito, tá? Está escrito em Atos, capítulo 1, verso 8. É a promessa do batismo no Espírito Santo para capacitar o crente na transmissão das boas novas da salvação, além de poder para proclamar a capacitação do Espírito, para proclamar a capacitação do Espírito, também nos forja como testemunha de Cristo em nossa família, bairro, cidades e nações. Portanto, estamos diante de uma promessa de capacitação espiritual para evangelização. Então, a capacitação de pregar o Evangelho, de fazer maravilhas, de receber os dons do Espírito Santo, é através do batismo com o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo evidencia com línguas estranhas, tá? Você vai falar em línguas, né, desconhecidas, que são as línguas estranhas, não são conhecidas pelos homens, ok? Então é a glossolária, certo? Então nós vamos receber essa capacitação para pregar, não só para pregar, mas para ser testemunha do Senhor Jesus, para que as pessoas vejam em nós o Deus vivo e aceitem Cristo como Salvador. E aí ele disse que nós devemos, né, ele diz para se ficar em Jerusalém, ter igual seja vestido, e ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aqui, irmão, Jerusalém é o lugar que nós moramos, né? O lugar onde nós situamos, a igreja, próxima da nossa igreja, nossa vizinhança, tá? Samaria, os estados, né? Samaria, os estados, o lugar mais em outras cidades, ok? Judéias, né? Agora, até os confins da terra, são missões transculturais. As pessoas vão ser preparadas, não são todos, mas vão ser aqueles que têm o chamado para missões transculturais, vão ser preparados, né? E vai ser enviado pela igreja, como Paulo foi, como alguns dos apóstolos foram, e pregaram na Ásia, na Europa. Assim será também dessa forma. Mas enquanto isso, a maioria deve fazer missões aí em Jerusalém, né? Em Samaria, Judéia, tá? E aqueles que foram chamados vai fazer missões aos confins da terra, que é as missões transculturais. Precisa de uma preparação maior, porque você vai falar com pessoas de línguas, né, diferentes das suas, costumes, comida, então precisa de uma preparação, né? E o Espírito Santo está pronto para nos preparar e nos enviar através da eclésia, da igreja, né, do Senhor Jesus. Ok? No terceiro ponto, nós temos promessas espirituais para uma instituição espiritual. Ok? Embora nós temos CNPJ, a igreja é uma instituição física, né? O CNPJ, tudo organizado, mas ela é uma instituição também espiritual, ok? Ao longo da Escritura, percebemos que a igreja foi forjada espiritualmente em Cristo. Por isso a natureza das promessas para a igreja é primariamente espiritual. Notemos como Jesus se refere à igreja, né? Em Mateus. Edificarei a minha igreja, Mateus 16, 18, né? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra grega para igreja aqui é eclésia, é um termo que remonta uma reunião de pessoas,
chamada de mundo, chamada do mundo, melhor dizendo, para participarem ativamente da reunião, do reino de Deus. Isso é possível pela obra poderosa do nosso Senhor na cruz. Por isso a igreja é denominada no Novo Testamento como corpo de Cristo, Colossenses 1:24. O templo de Deus, 1 Coríntios 3:16. A noiva de Cristo, Efésios 5, versículo 25 e 27. Assim, uma instituição espiritual tem promessas espirituais para serem confirmadas em seu ministério no mundo. Marcos 16, 18 ao 20, Atos 1, 6 e 8. Então, Jesus edificou a sua igreja, né? E deu a ela poder para pregar a sua palavra. Tá? Então, a igreja, ela foi chamada para fora do mundo. Como os gregos, Jesus quando veio, né, o que predominava era a língua grega, né? O grego né, o grego comum, né? Está tudo preparado para a vinda de Jesus, então facilitou a língua que prevalecia era a grega, tá? Não era a hebraica nem a romana, mas era a grega. Então os gregos, né, o berço da sabedoria daquela época, eles quem iniciaram, né, inventaram a polis, as cidades, né? Como eles se organizaram? Aqueles sábios, aqueles eruditos, né? Eles ficavam na praça, saíam chamando as pessoas para reunir na praça para tratar assunto de interesse da cida, da comunidade. Então eles falavam eclésia, que no grego é igreja, certo? E chamavam para reuniões. Então assim é a igreja de Cristo. Jesus nos chamou para fora do mundo, nós estávamos no mundo, né? Enfurnado, né? Aí encausulado no mundo, ok? Mas Jesus nos chamou para fora, para uma reunião, para tratar do interesse do reino de Deus, ok? Então nós saímos para fora do mundo e viemos para a igreja, para reunir e tratar. Então assim faziam os gregos, né? É uma demonstração, né, de um compromisso com a obra de Deus. Então, os gregos eles chamavam para reunir para tratar dos assuntos da cidade, da cida, ok? Mas Jesus nos chamou para fora do mundo para tratar dos assuntos do reino de Deus. Então, você que aceitou a Cristo é compromissado em pregar a palavra, em fazer a obra de Deus, em todos os sentidos, até que Ele volte. Ele diz, não perturbeis os corações, né? Vou para o meu Pai, né? Crede em mim, crede em Deus, crede também em mim. Eu vou, mas voltarei outra vez para buscar, para que onde eu estiver, vocês estejais comigo também. Essa é a promessa, né, para a igreja. Mas enquanto isso, como eclésia, você e eu devemos obedecer a palavra e cumprir o ID do Senhor Jesus. Resumo desse primeiro ponto, desse primeiro tópico. As promessas de Cristo para a sua igreja atuam no âmbito espiritual e material. Fique conosco até o final dessa lição, porque no final faremos uma oração, tá? Para que Deus cure as enfermidades, né? Resolva os problemas financeiros, problemas da justiça e abençoe a sua família. Então nós vamos estar aqui fazendo oração e Deus responsabiliza, né, para fazer a sua obra na vida de cada família, de cada pessoa, cada componente da sua família, ok? Não saia desse vídeo, estaremos orando também por você, ok? Avançando para o segundo ponto, as promessas de Deus para o segundo tópico, as promessas de Deus para a igreja. Então nós vimos, né, a natureza das promessas de Deus para a igreja e agora vamos ver as promessas de Deus para a igreja, ok? Quais são as promessas? Primeiro, promessa de vida eterna. Olha aí, meus queridos, nós vemos aí há pouco aí uma indústria cinematográfica grande, gigante, Marvel, que produziu um filme, né, Os Eternos. E ali tem o Homem-Aranha, o Homem-Formiga, né, tanto o Homem, Super-Homem, Superman, né? Tem ali o Hulk, tem todos, são eternos e eles vieram para defender a Terra. E muitas pessoas inspiradas nessa fonte humana. Decepciona, porque isso são ficções, né? Não há verdade nem consistência nisso. Agora, nós precisamos de acreditar na fonte, né, correta, na fonte verdadeira, que é Cristo Jesus.
esse prometeu a vida eterna e ele tem poder para dar a vida eterna. Então, esses filmes, essas coisas, essas pregações do mundo, né, é para tapar a sua mente. Diz que o diabo cega a mente do ser humano para que ele não veja a luz do Evangelho e venha para Cristo. Então, o diabo ele tem as suas artimanhas, os seus pregadores. E esse filme fez o sucesso, está fazendo sucesso, as pessoas são iludidas com isso, né? Infelizmente, os incautos são iludidos. Mas você que aceitou Jesus, você que está ouvindo a palavra, pode vir para a fonte verdadeira que é Jesus Cristo, porque aqui, com certeza, nós seremos eternamente, né, em um corpo glorioso e viver eternamente com Cristo, em vida eterna, gozo e paz, tá? Sem essas ilusões que estão pregando através desses filmes, né? Os eternos, ok? Então são ilusões que você tem que escapar, tá? Não vá nessas essas falsas, né? Que promete vida eterna, que são eternos, não. Quem tem vida eterna é só o Senhor Jesus. Os estabelecimentos da grande comissão do nosso Senhor, como vimos em Mateus 28 e em Marcos 16, constatamos que a primeira e grande promessa da igreja é a da vida eterna. Olha aí, tá? A primeira promessa é da... Nós somos verdadeiros heróis, aqueles que vão viver eternamente em um corpo glorioso, aonde não haverá lágrimas, nem dor, nem mágoas, nada. Seremos libertos de todas essas coisas e o nosso corpo não sofrerão mais doenças. Eles não estará mais sujeito às enfermidades, à morte, à tristeza. Seremos eternamente felizes em um corpo glorioso. Isso é promessa daquele que tem poder, daquele que é verdadeiro, tá? Não são promessas falsas de homens, ok? De ilusões, ficções, ok? E vida eterna. A salvação em Cristo Jesus, essa promessa é para todo aquele que crê, tem que crer, tá? Ora, aquele que nele crê é salvo pelo Senhor e, consequentemente, torna-se membro do corpo de Cristo, a igreja do Deus vivo, desde o primeiro dia do seu arrependimento. Fé, tá? João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a condições é crer. Se você não crer, já está condenado, ok? Você não vai ter a vida eterna. Vai ficar só na ilusão dessas coisas do mundo, ok? João 5,24, né? Nós temos aqui também João 5,24, é só 24, só você conferir. Então, a promessa verdadeira de vida eterna é somente Jesus que tem, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo Jesus, ok? Avançando para o segundo ponto do segundo tópico, promessa de poder. Então nós vimos a promessa de vida eterna, agora tem promessa de poder. Olha aí, além de ser eternos, teremos poder. Não é esse poder desses filmes não, tá? Ficções aí ilusórias, ok? Mas é poder de verdade, poder que vem do alto, ok? Poder, promessa de poder. Uma vez salvo em Cristo e membro do seu corpo, de acordo com o que lemos em Atos 1, temos uma gloriosa promessa de poder do alto, para sermos instrumentos vivos em que os sinais e os milagres de Deus possam confirmar a palavra que Ele nos entregou. Essa promessa foi feita em Atos dos Apóstolos, Atos 1, versículos 5 e 8. Foi experimentada naquele tempo, Atos 10, 44, 46 ao 46 e Atos 19, 6. E ao longo da história da igreja, tem sido confirmada novamente na vida de milhares de servos de Deus que experimentam o batismo no Espírito Santo de todos os dias e recebem dons espirituais preciosos para fazer a obra de Deus, com fé e ousadia. O mesmo Senhor que batizou em Atos dos Apóstolos ainda batiza hoje. Então, Jesus também é o Batista, né? Batista batizou, João Batista batizou com água, mas Jesus batiza com fogo, né? Com o Espírito Santo e com fogo. Então, essa promessa de poder, irmão, para que esse poder? É para desfazer as obras do diabo. Se não estou equivocado, está em Lucas 10, 38. Jesus veio para desfazer as obras do diabo, tá? Quais as obras do diabo? Matar, roubar e destruir.
E nós viemos em nome de Cristo para dar vida eterna, saúde e vida eterna e vida eterna, tá? Sintetizando para você aí. Então, Jesus, quando esteve no seu ministério, a multidão afluía ao seu redor. Porque não pregava como escriba. Os escribas pregavam, mas não vivia o que eles pregavam. Mas Jesus pregava e vivia o que ele pregava. E ele pregava com amor. E o povo viu o amor de Cristo. Os escribas pregavam por pregarem, né, para cumprir os mandamentos. Mas Jesus pregava com propriedade, com amor. E as pessoas viam isso nele, ficavam de boca aberta de ver. E além de pregar, Jesus curava todos os enfermos. Expulsava todos os demônios, tá? E salvava aqueles que criam, certo? Então a multidão acompanhava. Havia uma multidão de escribas e fariseus que acompanhava para criticar, para derrubar Jesus, para procurar, né, erros para derrubar Jesus, que não conseguiam. Jesus era perfeito, era filho de Deus. E a outra multidão que caminhava atrás de Jesus por comida, por milagres. Mas existia a multidão que acompanhava Jesus porque o amava e pela vida eterna, né, e para a sua salvação. Essa terceira multidão era a multidão bem-aventurada, como Jesus diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, né? Era essa multidão, ok? Bem-aventurado significa feliz, né? É multidão feliz. Então Jesus, ele fez milagre, e não foi por menos. Quando Jesus foi assunto aos céus, Pedro também realizou milagre no nome de Jesus, tá? O concho da porta do templo da Formosa, ali do templo, certo? E quando Pedro olhou para ele, ele pediu esmola e disse: não temos ouro nem prata. Realmente eles não tinham dinheiro, né? Não era bastado. Mas eu, em nome de Jesus, eu te digo, né? Ande, né? Tenha fé. E o homem, né, saiu saltitando, pulando e andou. E a multidão ficou abismada. E Pedro disse: olha, não sou eu, mas é aquele que vive em mim que faz esses milagres, né? Não precisa de olhar para mim como alguém que é diferente dos outros, não, mas é quem está em mim que faz esse milagre. Então os milagres acompanharam eles após Jesus ser arrebatado aos céus, que será assunto aos céus. Para onde eles iam, Filipe, né, pregou para o eunuco, ele foi batizado, fez grandes maravilhas e milagres na cidade de Samaria, né? Eles cumpriram o ID de Jesus. Então os sinais seguirão a igreja, tá? Você não precisa de correr atrás de sinais, é você ser fiel e o sinal vai seguir. Você vai estender a mão e as pessoas vão ser curadas. Quantas pessoas nós já vimos, né, através dos servos de Deus, nesse século XXI, ser curado, receber milagres de cura de câncer, paralítico andando, ok? Porque é o poder de Deus na vida da igreja. Então esses sinais seguirão aqueles que crerem. Eles terão poder para curar os enfermos, para expulsar os demônios e para salvar as pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, promessa de poder. O que é poder? No grego é dinamis, né? E você fazendo uma comparação aqui, né, vem de dinamite. O exército, quando ele vai fazer estrada, né, o 44 aqui, né, batalhão aqui, o 44, quando você serve nele, vai fazer estrada, ok? Geralmente eles vão mexer nessa área, né? Eles vai e encontram um obstáculo, que é uma pedra, um monte, e eles põem ali 2 bananas de dinamite, bum! E a pedra sai do caminho. É só tirar o estilhaço, ela se debulha e eles tiram e passa a estrada e segue seu caminho. Então, a dinamite é para tirar o obstáculo. Então, o dinamis, que é o poder de Deus, é para tirar o obstáculo para que a igreja possa caminhar, é para derrubar, para arrebentar com as portas do inferno, para que não venha impedir a obra de Deus na vida dos seus servos. Então, o poder, o dinamis na vida nossa, o poder do Espírito Santo, é para tirar os obstáculos, para que a igreja continue marchando e ganhando almas para o Senhor. Acredito que você entendeu, né, o poder do dinamis, a comparação, né, dessa dinamite com o poder de Deus. É superior, né? Lógico, nem se faz comparação, mas para você ter um entendimento dessa área, ok? Avançando para o terceiro ponto da nossa lição, as promessas da glorificação do nosso corpo. Então nós vimos aqui promessa de poder, e agora a promessa da glorificação do nosso corpo. Olha aí, além de receber, né, poder, certo? Bênção de Deus. Agora, por final, depois que terminarmos a carreira, que nós guardamos a fé,
nós vamos aqui ter os nossos corpos glorificados no arrebatamento da igreja, ok? A promessa de glorificação do nosso corpo. O que significa isso? Viver eternamente, né, isento de qualquer doença e de qualquer intempérie, certo? Ser imortal, feliz para sempre com Cristo, tá? No mesmo corpo do texto bíblico, em que encontra a promessa de revestimento de poder, em Atos 1, também se encontra a promessa da vinda do Senhor. Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima, no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Atos 1 e 11. A palavra de Deus nos mostra que quando nosso Senhor arrebatar a sua igreja, seremos semelhante a Ele, porque assim como o veremos. João capítulo 1 João capítulo 3 e 2, quando o nosso corpo for glorificado, o veremos face a face, e conheceremos como também Ele nos conhece, tá? Porque Ele nos conhece, mas ainda não conhecemos como Ele é, num corpo glorificado. João viu Ele, certo? Mas nós veremos assim como Ele é. 1 Coríntios capítulo 13 e 12. Que promessa gloriosa é essa, né? Então nós temos a promessa da glorificação do nosso corpo. Essa promessa foi feita por Jesus, né? Quando ele foi assunto aos céus, né? Em Atos, né? Está em Atos, você pode conferir, em Atos capítulo 1, verso 11, né? Assim, se não estou equivocado, capítulo 1, certo? Assim como para o céu ouviste ir, né? Também ele voltará. Foi a promessa que ele fez, certo? Quando os apóstolos estavam ali, após o Pentecoste, antes do Pentecoste, né? Jesus prometeu que eles deviam ficar em Jerusalém e depois de 10 dias viria, ficasse até ser revestido pelo poder de Deus, e após 10 dias aconteceu, certo? O revestimento do poder de Deus. Mas antes disso, quando Jesus fez essa promessa, ele estava sendo assunto aos céus, quando ele disse para eles que não deixariam um órfão, que ia estar para sempre com eles, e que eles ficassem na cidade de Jerusalém. Está em Atos capítulo 1, né? Verso 8, verso 1 em diante. Ficar em Jerusalém, tem que do alto seja revestido pelo poder de Deus. Ele foi sendo assunto aos céus, foi elevando, coisa maravilhosa. Os discípulos ficaram atônitos, olhando para cima. E de repente ele começou a ser ocultado por uma nuvem, e apareceu um anjo e disse: varões galileus, por que estão atônitos, atentos? Porque esse Jesus que foi assunto aos céus, ele vai vir outra vez, certo? Então, para buscar vocês. Então foi a promessa, e essa promessa de Deus, ela é infalível, tá? Ela não falha, ela é incondicional. Mas, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, quanto Jesus vai voltar, por enquanto, não sabemos. Mas o que nós devemos fazer é pregar o evangelho, pregar a palavra, ser testemunha de Cristo. E isso fica com Deus. O dia que Ele decidir vir buscar a igreja, nós estaremos preparados para subir no arrebatamento com corpos transformados. Os que morreram em Cristo, se por acaso você não alcançar o arrebatamento e morrer, certo? Você vai para o sepulcro, seu espírito, né, e alma vai para o paraíso até o dia do arrebatamento. E aí os corpos ressuscitarão, entrarão neles a alma e o espírito, né, em um corpo corruptível, e nós que estaremos vivos na época seremos transformados em um corpo glorioso e seremos arrebatados juntamente com eles a encontrar com Cristo nos ares, para cumprir essa promessa, né? Vocês estarão comigo aonde eu estiver, não perturbem os vossos corações. Crê em Deus, também crê em mim, tá? Porque vou vos preparar morada, e na casa do meu pai, e na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito. Voltarei para buscar, para que vocês estejam comigo aonde eu estiver. E aonde está Jesus? Na glória, no céu. Estaremos com Ele com o corpo glorificado, né? Isento, distante de todas as intempéries, todas as doenças, e felizes para sempre. Então vale a pena você fazer a obra de Deus, ser obediente, ok? Porque a promessa é gloriosa. Finalização desse segundo tópico, sinopse, né? Do tópico 2. Em Cristo, cada crente recebe a promessa de vida eterna, de revestimento de poder pelo batismo no Espírito Santo.
e de um corpo glorificado na volta do nosso Senhor. Olha aí, maravilhas, né? Então é preciso ficar firme, porque quem prometeu é fiel. Tá? Não é o homem e nem um filho do homem. Tá? É Deus. Terceiro e último tópico: condições para viver as promessas de Deus. Então vimos, olha só a sequência, que maravilha, né? O escritor foi feliz em sua pontuação. A sequência: o primeiro, a natureza das promessas de Deus para a igreja, né? Quais são as promessas? Sinais, né? Promessa de sinais sobrenaturais, né? Promessa de revestimento de poder, ok? Promessas espirituais para uma instituição espiritual, tá? No segundo ponto, nós vimos as promessas de Deus para a igreja, ok? Que são promessas de vida eterna, promessa de poder e promessa de glorificação dos nossos corpos imortais. E agora nós vamos ver as condições para viver essas promessas de Deus em nossa vida. Primeiro ponto, veja bem, é preciso crer. Então, para você viver as promessas, você tem que crer. Porque sem crer é impossível agradar a Deus. Porque todos aqueles que aproximam de Deus têm que crer que Ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam. Ele é que vai nos premiar pela nossa fé. Heróis da fé. As Escrituras mostram que perseverar na fé em Deus é condição indispensável para viver o tempo de cumprimento das suas promessas. Atos 2:1. A Bíblia mostra que Abraão recebeu uma promessa de que seria pai de uma grande nação. Ele creu em Deus, perseverou na fé, e isso lhe foi imputado como justiça. Romanos 4:3. E também 21:5. Nesses últimos dias, precisamos reanimar a nossa fé nas promessas de Deus. É tempo de confiar no Senhor e se fortalecer na força do seu poder. Efésios 6:10. Fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Então veja bem, irmão, é preciso crer. Quando Jesus disse ficar em Jerusalém, no capítulo 2 de Atos, verso 1, se não estou equivocado, né? Até que do alto seja revestido o poder, a partir do capítulo 1, né? Do poder de Deus. Então, eles ficar em Jerusalém, tá? Eles ficaram ali esperando durante 10 dias depois do Senhor ser assunto aos céus. Como eles creram e perseveraram, então o poder de Deus, o revestimento do Espírito Santo veio sobre eles, foram batizados e falavam em outras línguas, né? E ali Pedro, após, né, esse revestimento, pregou e ganhou 3.000 almas em um único dia e as batizou. Então é preciso de crer. Tá? A marca do cristão é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tá? Então nós temos Efésios 2:8, né? Que a salvação vem pela graça, né? Pela graça de Deus, ok? Que é o Senhor Jesus Cristo, ok? Então nós temos que ter fé. E nós vemos aqui outro episódio de Abraão, que vivia no meio da sua parentela, que era incrédula, que era idólatra, que adorava todo tipo de Deus ali da terra, certo? Mas ele era um homem diferenciado. Ele tinha uma fé sobrenatural. E Deus falou com ele, ele creu em Deus. Ele disse: Abraão, sai da sua terra, no meio da sua família, da tua parentela, certo? E vai para um lugar que eu te mostrarei. E Abraão não titubeou, não perguntou para onde ele ia, ele creu. E ele foi, e foi abençoado, foi pai de grandes nações. Ele é pai, né, de nós na fé, tá? Porque a fé, irmão, é que faz a diferença. Agora, precisamos ter fé e obedecer. Tá? Sem obediência, né, a nossa fé é morta. Precisa de obedecer para a fé ficar viva, né? Como diz Tiago, sou equivocado. A fé sem as obras é morta. E as obras sem a fé não tem valor nenhum. Então precisa de crer, né, e fazer a obra de Deus e obedecer a sua palavra. Porque nós vemos que 1 Coríntios 4:4, se não estou equivocado, diz assim, que até os demônios crêem, que estremecem. Tá? Porém, ele diz assim, se você crê que Deus existe, faz bem, mas até os demônios creem que estremecem. Tá? Porém, agora eu cumprimentando a frase, eles não obedecem. Então não é só crer, mas é preciso de obedecer a palavra de Deus. O crer tem que vir acompanhado com obediência, tá? Em fazer aquilo que agrada a Deus. E aí você será bem-aventurado. Avançando para o segundo ponto, terceiro tópico. É preciso ser fiel. Além de crer, é preciso ser fiel.
fidelidade, tá? É um ponto essencial na vida do cristão. Uma vez que cremos no Senhor, devemos nos apresentar a Ele de maneira fiel. Os discípulos de Cristo, conforme nos mostra o livro de Atos, permaneceram fiéis diante do que ouviram diretamente do Senhor. Atos 1, 8 e 21, né? Ficais em Jerusalém até que vós seja revestido do poder de Deus, tá? Não importa o tempo que passe, nós nos apresentaremos a Deus em fidelidade, como fez Jó, que mesmo sem saber que era alvo da malignidade do diabo, que tirou-lhe os bens, os filhos, a saúde, manteve-se fiel. Jó 1 e 21. Como Daniel, lançado na cova dos leões, ainda assim permaneceu fiel ao Senhor. Daniel 6, verso 9 ao 10. Tememos a palavra de Deus, ser fiel até a morte e dar-lhe a coroa da vida, né? Apocalipse 2 e 10, né? Algum de vós será lançado, né? Serão presos, lançados na cadeia por Satanás, né? Pelos homens do mal, né? Mas ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Isso foi promessa do Senhor Jesus. Então, em qualquer situação, irmão, como passou situação difícil, Daniel foi lançado na cova do leão, mas foi fiel até a ponto de morrer, mas foi salvo, Deus livrou ele da morte. Como Jó, que também foi alvo da malignidade do diabo, né, uma doença incurável, mas Deus no final deu a cura para a doença e abençoou Jó tremendamente. Assim somos nós. Se nós morrermos, morremos em Cristo. Se nós vivermos, vivemos em Cristo. Como Paulo disse, né? O viver é ganho, né? E o morrer é Cristo. Então é importante nós ser fiel até a morte. Avançando para o terceiro ponto, é preciso obedecer a Deus. Tá? Então, primeiro é preciso crer, é preciso ser fiel, são as condições para as promessas de Deus cumprir na sua vida. E em terceiro e último ponto, é preciso obedecer a Deus. A obediência é um ponto essencial para a nossa vida. Obedecer é a condição para que Deus cumpra as suas promessas na vida de alguém, ou de um povo, bem como de sua igreja. A ordem era clara para os discípulos: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. Está em Lucas 24, 49. Há tanto valor para Deus a obediência, que a Bíblia diz que é melhor obedecer do que oferecer sacrifício de tolo, né? 1 Samuel 15, 22. Assim é tempo de estar na presença de Deus, em santa obediência. Atos 3, 19. A 3,19 diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que seja apagado os vossos pecados, e chegue o tempo de refrigério para a sua vida por Cristo Jesus, pela palavra de Deus. Então, o essencial é obedecer, tá? Nós vemos que todos os heróis da fé foram obedientes até a morte. Eles não vacilaram e receberam a coroa da vida, né? O troféu. O apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. E agora me resta a coroa da vida que me dará o Senhor. Não só a mim, mas todos aqueles que amarem a volta de Cristo e forem obedientes, né? É importante, irmão. Por isso vale a pena você obedecer a palavra de Deus, ok? O resumo desse tópico, a sinopse do capítulo 3, do tópico 3, nós temos: segundo a Sagrada Escritura, é necessário a igreja fé, fidelidade e obediência. São três, né, pontos essenciais: fé, fidelidade e obediência, para viver em plenitude as promessas divinas. Então, para você viver, né, plenamente as promessas divinas, você precisa ter fé, fidelidade e obediência. A nossa conclusão está escrita: as promessas de Deus para a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo são de grande valor espiritual. Como igreja, estamos integrados como membro desse corpo espiritual. Por meio de Cristo, as promessas do Senhor são grandiosas para todos os que fazem parte da igreja. Nele viveremos as promessas da vida eterna, de poder e de glorificação final dos nossos corpos. Os planos de Deus para a sua igreja são infalíveis. Então, quem prometeu é fiel, confia nele, seja obediente, seja fiel e tenha fé, ok? Agora nós estaremos orando para que Deus possa, né, fazer uma obra na sua vida, na vida da sua família, dos seus, ok?
e dos seus vizinhos também, né? Para que aqueles que você arrodeia, que está ao teu redor, que você ama também. Então oremos, feche o seu olho e ore conosco. Senhor Deus, te adoramos, Pai, te louvamos pelas promessas infalíveis a nós, a sua igreja, Pai. Promessa de poder, Senhor, para curar os enfermos, para expulsar os demônios, ó Pai, e sinais que seguiram os discípulos após o Senhor ser assunto aos céus. E cremos que esses sinais estão também seguindo a igreja, aqueles que te servem, aqueles que obedecem a sua palavra. E como teu servo, eu quero orar, Senhor, decretando a cura, Senhor, determinando em teu nome, segundo a tua vontade, ó Pai, é lógico, a cura na vida dessa pessoa, nessa família, Pai. Seja um câncer, seja, Senhor Deus, uma doença degenerativa, Pai, uma doença que leva à morte, Pai. Entra com providência, coloca as tuas mãos santas através das nossas mãos, ó Pai, e cura essa enfermidade. Pai Santo, e se houver alguém nessa casa que não é crente, que ele possa aceitar a Jesus e ser salvo também, ó Pai eterno. E que os vizinhos dessas pessoas sejam curados, e através dos seus testemunhos, ó Pai, eles possam também aceitar a Cristo e ser também salvos. Pai Santo, entre com providência, tá? Aqueles que estão desempregados, ó Pai, arruma, Senhor Deus, dê condições para que eles sejam empregados, ó Pai, para manter as suas famílias. Abençoa as suas dispensas, ó Pai. Dê saúde aos teus servos, ó Pai. Dê prosperidade, dê fé, dê fidelidade, ó Pai. Dê, Senhor Deus, obediência, ó Pai Santo. É o que te pedimos em nome de Jesus, o teu Filho amado que vive eternamente. Amém. Um beijão no seu coração e até a próxima lição.